Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O mundo em alerta. Um ataque americano no Iraque mata o maior comandante militar do Irã. O governo iraniano promete vingança severa. O presidente Donald Trump diz que a intenção não foi a de começar uma nova guerra. E o Pentágono envia mais 3.000 militares para o Oriente Médio. Nas ruas de Teherã, milhares protestam contra a morte de Qassem Soleimani. Com 40 anos de guarda revolucionária iraniana, o segundo homem mais poderoso do país era visto como herói nacional. Mas para líderes ocidentais, Soleimani agia como terrorista. Nossos correspondentes trazem as reações na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Os protestos, as declarações de apoio e os pedidos de calma dos líderes mundiais. No mercado internacional, o preço do petróleo sobe e as bolsas caem. No Brasil, o presidente Bolsonaro diz que a tensão no Oriente Médio pode afetar o preço da gasolina. O Jornal Nacional traz ainda os estragos da chuva no Sudeste e a previsão do tempo para todo o Brasil. O JN está começando. A gente abre essa edição do Jornal Nacional com a notícia do assassinato do principal comandante militar do Irã num bombardeio americano no Iraque. Vamos falar ao vivo com a correspondente Sandra Coutinho em Nova York. Sandra, boa noite. Nesse momento, como é que está a situação entre os dois países? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Rodrigo. E boa noite a todos. Olha, diante da escalada da tensão no Oriente Médio, o Pentágono ordenou o envio de mais 3.000 militares para a região. Mas o presidente Donald Trump diz que não quer uma guerra contra o Irã. Trump afirmou que o reino de terror criado pelo chefe da Força Especial da Guarda Revolucionária Iraniana acabou e que Qassem Soleimani passou 20 anos trabalhando para desestabilizar o Oriente Médio. O presidente americano disse que agiu para evitar uma guerra, não para começar um conflito. Ele lembrou que também ordenou o ataque que matou o chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, e concluiu: o mundo está mais seguro sem esses monstros. A resposta do Irã à morte do segundo homem mais poderoso do país ainda é incerta e só virá depois dos 3 dias de luto decretados pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O ataque que matou Qassem Soleimani foi de madrugada no Iraque. O comboio que levava o chefe das forças Quds, o grupo especial da Guarda Revolucionária Iraniana, deixava o aeroporto de Bagdá quando foi atingido por mísseis disparados de um drone americano. Qassem Soleimani e outras 7 pessoas morreram, entre elas Abu Mahdi al-Muhandis, comandante das Forças de Mobilização Popular, uma milícia iraquiana apoiada pelo Irã. A notícia foi confirmada pelas TVs estatais do Iraque e do Irã, mas os americanos permaneceram em silêncio por mais de 4 horas, até que o presidente Donald Trump postou numa rede social uma bandeira dos Estados Unidos. Minutos depois, o Departamento de Defesa confirmava a autoria do ataque. Sob orientação do presidente, os militares americanos tomaram medidas para proteger os americanos no exterior, matando Qassem Soleimani. O general Soleimani participava ativamente de planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região. O general e a Guarda Revolucionária foram responsáveis pela morte de centenas de americanos e integrantes da coalizão no Iraque e por milhares de feridos, inclusive pelo ataque do dia 27 de dezembro. Segundo a Casa Branca, um empreiteiro americano morreu e 6 militares ficaram feridos nesse ataque do dia 27 contra uma base militar perto da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. Os Estados Unidos atribuíram o ataque à milícia iraquiana Kataib Hezbollah, que é apoiada e financiada pelo Irã, e respondeu 2 dias depois com um bombardeio aéreo maciço que matou 24 combatentes do Kataib Hezbollah em bases do Iraque e da Síria. No último dia do ano,
centenas de manifestantes protestaram contra o bombardeio, tentando invadir a embaixada americana em Bagdá, escalando os muros e depredando o prédio. O presidente Trump acusou o Irã de orquestrar a manifestação que exigia a retirada das tropas americanas do Iraque. O Irã negou participação nos protestos e hoje o líder supremo do país, Ali Khamenei, prometeu uma vingança severa ao que chamou de criminosos que têm o sangue de Soleimani nas mãos. Milhares de pessoas foram às ruas de Teherã protestar contra a morte do homem que era visto como o herói do Irã. Em Beirute, Nassan Nasrallah, líder do Hezbollah, a milícia libanesa com laços históricos com o Irã, disse que os assassinos americanos vão fracassar e combatentes do mundo inteiro rejeitam a humilhação e a arrogância dos tiranos. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que Trump agiu porque Soleimani planejava ataques significativos contra americanos no Oriente Médio. O ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato do Partido Democrata à presidência, afirmou que a ação duvidosa do presidente Trump aumentou drasticamente o risco de uma guerra com o Irã e o perigo para os americanos. Em nota, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, criticou o presidente Trump por não consultar o Congresso antes de atacar. Pelosi alertou que o bombardeio pode provocar uma escalada da violência e levar os Estados Unidos e o mundo a um caminho sem volta. O general Qassem Soleimani tinha 62 anos e era considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. Ele não era o presidente, ministro ou líder supremo do país, mas ninguém no Irã tinha mais influência na geopolítica da região do que Qassem Soleimani. Todo o poder do general foi forjado durante uma atuação de 40 anos nas forças de segurança. Ele se juntou à Guarda Revolucionária Iraniana no final da década de 1970, durante a revolta que instaurou a teocracia xiita no Irã. Mas foi na guerra Irã-Iraque que o militar começou a criar sua fama de herói nacional. Quando o conflito terminou, em 1998, Soleimani se tornou o comandante da Força Quds, a tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, voltada para operações estrangeiras, com presença em diversos países, principalmente Síria, Líbano e Iraque. De lá para cá, nessas últimas 2 décadas, praticamente todas as ações militares ou de inteligência do Irã foram planejadas por ele. No final dos anos 90, apoiou o Hezbollah contra a ocupação israelense no sul do Líbano, usando táticas que incluíam homens-bomba. Mais tarde, deu suporte ao grupo Hamas, novamente contra Israel, na faixa de Gaza. Na recente guerra civil na Síria, teve papel importante dando suporte ao ditador Bashar al-Assad e cooperou indiretamente com os Estados Unidos na luta contra um inimigo comum, o grupo terrorista Estado Islâmico. Qassem Soleimani foi morto no Iraque e não é de hoje que sua influência interferia nos conflitos no país. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, ele armou e treinou as milícias que lutaram contra os americanos. Recentemente foi o arquiteto do aumento do controle do Irã em solo iraquiano. Se dentro do Irã ele era um ídolo, para várias nações ocidentais era um terrorista. No ano passado, o governo americano incluiu toda a Força Quds na lista de terrorismo. Os efeitos do ataque de agora ainda são difíceis de se calcular. O que se sabe é que eles deixaram o Irã sem sua principal mente militar e sem um homem apontado até como o possível futuro presidente do país. Estados Unidos e Irã têm um relacionamento conturbado ao longo dos últimos 40 anos e que se agravou desde a posse de Donald Trump. O assassinato de Qassem Soleimani não é uma ação isolada. Desde 2018, quando os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã e voltaram a impor sanções econômicas contra o país, as hostilidades se intensificaram. Em maio do ano passado, o governo americano culpou Teherã por atacar 4 petroleiros da Arábia Saudita, Noruega e Emirados Árabes Unidos no Estreito de Hormuz. Dias depois, rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram ataques com drones que danificaram dutos de petróleo na Arábia Saudita, país aliado dos Estados Unidos. No mesmo mês, um morteiro foi jogado próximo à embaixada americana na capital do Iraque, Bagdá.
Donald Trump acusou os iranianos pela agressão. Em junho, o exército iraniano derrubou um drone americano não pilotado no Estreito de Hormuz. Em resposta, Trump chegou a aprovar ataques contra alvos militares dentro do Irã, mas desistiu em cima da hora. Em julho, o Irã passou a desrespeitar o acordo nuclear e a enriquecer uma quantidade de urânio acima do permitido. O urânio enriquecido é a matéria-prima para a fabricação de armas nucleares. Em setembro, os americanos acusaram o Irã pelos ataques a uma refinaria e a um campo de extração de petróleo na Arábia Saudita. As hostilidades recomeçaram no fim do ano. No domingo, o exército americano atacou uma milícia rebelde iraquiana apoiada pelo Irã em resposta ao assassinato de um civil americano no país. A ação provocou uma manifestação violenta contra a embaixada americana em Bagdá. Mais uma vez, o governo americano responsabilizou o Irã. A professora de política da Columbia University, Sharon O'Halloran, diz que o assassinato do general cria uma situação muito volátil e de potencial explosivo. Se vai crescer ou não, depende das outras forças na região se envolverem ou não e das respostas diplomáticas. Mas a complicada relação entre Estados Unidos e Irã começou 4 décadas atrás. Em 1979, logo depois da revolução que instaurou o governo islâmico no Irã, militantes tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram funcionários reféns. Os países romperam relações diplomáticas e os Estados Unidos impuseram embargo comercial contra o Irã. A crise durou 444 dias durante a campanha presidencial americana. E só em 1981, no dia da posse de Ronald Reagan, os 52 reféns foram libertados. A invasão da embaixada americana em Teherã contamina a relação entre os dois países até hoje. E toda essa complexidade torna o Irã um dos maiores desafios para o presidente americano em 2020. Desafio grande, mas não único. Donald Trump ainda tem que tentar domar a Coreia do Norte, que, ao contrário do Irã, detém armamentos nucleares. E também tem que lidar com o julgamento de impeachment no Senado. Tudo isso enquanto faz campanha para tentar a reeleição no dia 3 de novembro. Segundo O'Halloran, o efeito final pode ser positivo para Donald Trump. Em tempos de conflito militar, os americanos se voltam para a bandeira. É muito improvável um presidente ser removido. Normalmente o que se vê é a popularidade do presidente aumentar. O comentarista da Globo News, Guga Chakra, avalia outros impactos deste ataque americano. A decisão do presidente Trump de ordenar um ataque para matar o Qassem Soleimani, a figura militar mais poderosa do Irã, não foi aleatória. Pode ter sido ousada e arriscada. O Irã, há algum tempo, vinha testando os Estados Unidos, provocando, avaliando que o Trump, com uma política isolacionista, não iria querer entrar em um conflito com os iranianos. Esse era o objetivo do Irã. Mas chegou um momento que o Trump não tolerou mais. Esse momento foi quando houve aquela tentativa de invasão da embaixada americana, quando as milícias xiitas iraquianas, em coordenação com o Irã, entraram no complexo onde está a representação diplomática americana em Bagdá. É um risco elevado para o Trump que pode ter consequências muito ruins para ele na eleição americana. Nesse momento ele tem números excelentes na economia, desemprego em recorde baixo, inflação controlada, o PIB crescendo, uma crise no Oriente Médio pode ser muito ruim para o Trump. Tudo vai depender da reação iraniana. Se for uma reação muito dura, pode levar a uma escalada militar e até mesmo uma guerra contra os Estados Unidos, sendo negativo para o Trump. Por outro lado, pode ser que a situação acabe se estabilizando e o Trump, além do sucesso na economia, vai poder apresentar uma enorme vitória na área de política externa na campanha eleitoral desse ano. Insisto, tudo vai depender de como os iranianos irão reagir ao ataque americano contra Soleimani.
Vamos voltar ao vivo a Nova York com a Sandra Coutinho agora para falar dos impactos econômicos de todo esse conflito. Sandra, o mercado internacional reagiu mal a esse ataque americano. Pois é, Ana Paula, assim que o ataque foi confirmado na noite de ontem, os preços do barril do petróleo começaram a subir. O barril de referência fechou a sexta-feira com alta de 3%. O principal índice da Bolsa de Valores aqui de Nova York teve o pior desempenho em um mês. Os analistas temem que um conflito armado afete a produção e o transporte do petróleo. 1/3 de todo o petróleo transportado por via marítima passa pelo Estreito de Hormuz. Isso corresponde a 20% de todo o petróleo consumido no mundo. No ano passado, o Irã interceptou vários navios petroleiros na região. As empresas americanas que operam no Golfo Pérsico ordenaram um reforço na segurança e muitos funcionários devem deixar o Iraque depois que o Departamento de Estado declarou que não é seguro para cidadãos americanos permanecer no país. Ana, Rodrigo. Obrigada, Sandra. Até já. Aqui no Brasil, o ataque americano e a promessa do Irã de reagir também impactaram o mercado. Olho nos gráficos e nas notícias. A ansiedade das mãos refletiam as incertezas que invadiram o mercado financeiro logo na abertura. A Bolsa de Valores de São Paulo, que ontem bateu recorde de pontuação, chegou a cair mais de 1% pela manhã. Mas ao longo do dia, as perdas foram diminuindo. Se acontecesse de dia o que aconteceu de noite, a situação muito provavelmente do mercado seria pior. Na falta de novidades importantes, o mercado se acomoda. No fim do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,73%. O preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de uma empresa. Combustível mais caro significa lucro menor e isso tem impacto no valor da companhia, que é refletido no preço das ações dela. Por isso, as ações de empresas aéreas, que dependem muito do custo de combustível, estiveram entre as maiores quedas nas bolsas de valores do mundo todo. No Brasil, as aéreas também foram as que mais caíram. As ações da Petrobras passaram o dia em alta, mas terminaram em baixa. O dólar fechou o dia em alta de 0,74%, cotada a R$ 4,05. Segundo este economista, as oscilações no mercado internacional podem afetar no curto prazo o Brasil, mas os fundamentos da economia aqui são sólidos. O Brasil vem se fortalecendo, vem fazendo reformas, a economia vem crescendo e isso dá ao país alguma robustez diante de choques. Eu acho que o impacto na economia brasileira, no dia a dia nosso, é um impacto moderado. O presidente Jair Bolsonaro falou em Brasília sobre a possibilidade de a crise afetar os preços dos combustíveis por aqui. As primeiras informações chegaram ao presidente no fim da noite. E logo cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse que ainda trataria do assunto com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e com ministros da área econômica, já demonstrando preocupação com o preço dos combustíveis. Que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui. À tarde, na saída do hospital, onde a primeira-dama se recupera de uma cirurgia, Bolsonaro contou que já havia conversado com o presidente da Petrobras. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. O presidente também vem conversando com os ministros da Economia e de Minas e Energia e disse que não vai interferir nos preços dos combustíveis. Nós temos uma linha de não interferir, acompanhar, buscar soluções. A gente apela para governadores, vamos supor que aumente 20% o preço do petróleo, vamos supor. Vai aumentar 20% o ICMS, não dá para os governadores ceder um pouco nisso também, porque todo mundo perde. Que quando você mexe em combustível, né, toda a nossa economia é afetada nessa questão. Nessas consultas durante o dia, a avaliação no governo é de que qualquer que seja a reação do Irã, deve respingar na nossa economia. O Brasil tem uma boa relação comercial com o Irã e com os Estados Unidos. Diante desse cenário imprevisível, a ordem, nesse primeiro momento, dentro do governo, é observar, avaliar as reações
e aguardar os acontecimentos. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com a equipe econômica e estudar alternativas para atravessar o período de alta do petróleo. O Itamaraty divulgou uma nota agora à noite dizendo que o Brasil apoia a luta contra o terrorismo e que está pronto para participar de esforços para evitar uma escalada de conflitos neste momento. O Itamaraty não condenou o assassinato do chefe militar iraniano, mas condenou o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e defendeu a integridade dos diplomatas americanos presentes no Iraque. Só uma correção agora, na reportagem com o perfil de Qassem Soleimani, dissemos que o conflito Irã-Iraque terminou em 1998. Na verdade, a guerra acabou em 1988. Pedimos desculpas pelo erro. A seguir, a repercussão pelo mundo. China e Rússia condenam o ataque americano. Reino Unido e Alemanha pedem calma. Voltamos a tratar da ação americana que matou o líder militar do Irã. Vários países da Europa emitiram alertas para os seus cidadãos no Oriente Médio. São 3 dias de luto no Irã e 3 dias de alerta total para a embaixada francesa em Teherã. O governo francês pediu para os seus cidadãos não chegarem perto de multidões. A recomendação é ser prudente e discreto. O presidente da França pediu para o Irã se abster de provocações. A Alemanha pareceu apoiar o bombardeio. A porta-voz do governo declarou que a ação americana foi uma reação a uma série de provocações iranianas. Ela falou em escalada perigosa de tensões. A Holanda divide a preocupação. O governo previu um aumento da agitação em Bagdá, onde o general foi assassinado, e pediu para os holandeses deixarem a capital iraquiana se possível. A União Europeia trabalhou por mais de uma década para impedir uma guerra entre Estados Unidos e Irã, mas o presidente americano abandonou o acordo nuclear. Segundo memorandos vazados ano passado, a diplomacia britânica avalia que Donald Trump só quis marcar uma posição contrária ao governo anterior do ex-presidente Barack Obama. O chefe da diplomacia britânica declarou hoje que sempre reconheceu a ameaça da liderança agressiva de Soleimani, mas pediu a redução das tensões. Elas andaram altas em agosto, quando o Reino Unido e Irã bateram de frente.
a Marinha Britânica tinha apreendido um petroleiro iraniano e o Irã respondeu na mesma moeda. Os navios acabaram liberados depois. A imprensa britânica afirma que o Reino Unido já reforçou a prontidão no Oriente Médio. O país se orgulha do que chama de relação especial com os Estados Unidos. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson nem foi avisado sobre o ataque. A China e a Rússia condenaram o ataque dos Estados Unidos. Uma mistura de condenação e preocupação deu tom nas declarações de russos e chineses, que têm afinidades políticas e especialmente militares com os iranianos. Nos últimos dias de 2019, as 3 marinhas fizeram exercícios conjuntos com navios de guerra no Oceano Índico e Golfo de Omã, no Oriente Médio. O treinamento aconteceu no local onde os iranianos apreenderam um petroleiro britânico no ano passado. Depois dos testes, autoridades militares do Irã disseram que os exercícios representavam que Teherã, Pequim e Moscou tinham uma relação significativa, relação com reflexos diretos no equilíbrio de forças da região. A Rússia dá sustentação política ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad, que também é aliado do Irã. O governo russo chamou o ataque americano de passo imprudente. O Ministério das Relações Exteriores do país declarou que ações como esta não criam soluções, pelo contrário. Segundo o Kremlin, o presidente Vladimir Putin, numa conversa por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron, disse que a morte de Soleimani agrava seriamente a situação na região. A China é compradora de óleo iraniano, apesar das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. Também tem interesse em cooperação no programa nuclear. Hoje, o porta-voz do Ministério de Assuntos Estrangeiros chinês declarou que o país sempre se opôs ao uso da força para a solução de conflitos internacionais e que as resoluções da ONU precisam ser respeitadas. E ainda que a estabilidade no Oriente Médio deve ser mantida. O comunicado fez pedidos aos dois lados, mas ressaltou que, sobretudo, os Estados Unidos devem se manter calmos para evitar o aumento nas tensões. No Oriente Médio, houve protestos em vários países, mas a ação americana também teve apoio de aliados dos Estados Unidos. A mais clara declaração de apoio ao ataque americano veio do primeiro-ministro israelense. Assim como Israel, os Estados Unidos também têm o direito de legítima defesa, afirmou Benjamin Netanyahu. O premier israelense acusou Qassem Soleimani pela morte de inocentes e de planejar mais ataques. Israel é o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Oriente Médio e o principal inimigo do Irã na região. Foi inclusive citado hoje pelo líder supremo iraniano. O Ayatollah Khamenei disse que a ação americana dobrou a vontade de resistência diante dos Estados Unidos e de Israel. Já o outro grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio mostrou preocupação. A Arábia Saudita, potência sunita que disputa influência com o Irã, de maioria xiita, cobrou que a comunidade internacional garanta a segurança de toda a região. Enquanto isso, a Síria, próxima ao Irã nesse tabuleiro de interesses, condenou o que chamou de agressão americana traidora e criminosa. A Turquia resumiu a preocupação geral. O ataque que matou o principal líder militar iraniano traz ainda mais instabilidade à região. A Suíça pediu aos dois lados que evitem uma escalada das tensões e fez isso numa posição de destaque. Como os Estados Unidos não têm uma representação diplomática em Teherã, a embaixada suíça na capital iraniana representa os interesses americanos por lá. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou que o embaixador suíço foi convocado pelo Irã. Mas de férias, ele foi substituído por outro diplomata que ouviu a posição iraniana e, ao mesmo tempo, transmitiu a mensagem americana. Há 40 anos, quando estudantes iranianos fizeram reféns na embaixada americana, a Suíça também serviu de canal diplomático. Esta tarde, através de um porta-voz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mandou um recado. O mundo não pode permitir
outra guerra no Golfo. Atualmente, segundo o Itamaraty, 150 brasileiros moram no Irã. O Jornal Nacional ouviu alguns desses brasileiros e também especialistas que falaram sobre as consequências dessa crise entre Irã e Estados Unidos. Logo depois da notícia do ataque, a brasileira Zélia Ribeiro, que há 29 anos vive no Irã, fez essas imagens do bairro onde mora na capital Teherã. Estava também de olho na TV. Falamos com ela por telefone. A única coisa que falaram é que vai ter retaliações, que isso não vai ficar assim. Não falaram em quando, nem aonde, nem como serão essas retaliações. Já o Ronald passou o Réveillon em Portugal com a família. Estava voltando para Teherã, onde trabalha há 3 anos, e percebeu uma preocupação em quem acompanhava as notícias. Logo depois que eu passei na imigração e passei na segurança do aeroporto, eu vi pessoas na televisão olhando e ansiosas para saber o que aconteceria, como que essa situação se desenrolaria e qual seria o impacto na vida deles aqui no dia a dia, né, aqui no Irã. Sexta-feira é o dia de descanso para os muçulmanos. É o equivalente ao nosso domingo, é o dia que ninguém trabalha. Eu vim ao shopping e dei uma volta pelas ruas perto da minha casa. É uma sexta-feira mais quieta do que o normal. Assim como a pequena comunidade brasileira no Irã, o mundo todo aguarda os desdobramentos, as consequências do ataque americano. Mas de uma coisa os jornalistas já têm certeza: o mundo todo se torna um lugar mais perigoso numa crise como essa. Mais perigoso e mais caro também. O Irã tem uma posição estratégica com acesso direto ao Estreito de Hormuz. É por essa ligação entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico que passam os navios que transportam 30% da produção mundial de petróleo. Em primeiro lugar, podemos ter e teremos uma alta aí no preço do petróleo, né? Trata-se da região mais importante ainda na produção de petróleo no mundo. Em segundo lugar, temos aí o temor de ataques a alvos que incluam cidadãos americanos. Só que ataques dessa natureza não vão afetar apenas os americanos, vão afetar quaisquer pessoas que estejam naquele local. O especialista em relações internacionais defende que o Brasil se mantenha neutro. O Brasil não pode se envolver numa briga que não é dele. Ao Brasil interessa permanecer neutro na medida do possível numa disputa entre grandes potências mundiais, inclusive numa disputa entre Estados Unidos e Irã. Professores da área internacional também alertam para possíveis consequências, já que o Irã tem muita influência na região, na Síria, no Líbano e no Iraque. Os americanos certamente sofrerão e o objetivo estratégico que os iranianos e todos os seus aliados buscarão é a retirada total dos Estados Unidos, do Iraque e da Síria. Esse será o objetivo estratégico mais imediato. Para o mundo, a consequência desses ataques é primeiro, uma indefinição muito grande, mas uma indefinição dentro de um quadro de escalonamento da tensão. Isso não é bom. Não sabemos como que esse ciclo pode terminar, né? Aqui no Brasil, entrou em vigor hoje a Lei de Abuso de Autoridade. A lei criminaliza 45 condutas de agentes públicos que poderão ser punidos até com prisão. A nova lei atinge servidores públicos dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e o Ministério Público. Entre as ações que se tornaram crime estão: determinar prisão que não esteja em acordo com as situações previstas em lei, fazer interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial, abrir investigação sem indício de crimes, ou decretar o bloqueio de bens e dinheiro em valores que extrapolem muito a estimativa da dívida. A nova legislação prevê multa, perda do cargo público ou até 4 anos de prisão para quem for enquadrado no crime de abuso de autoridade. 4 ações questionam no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da lei. Associações de magistrados, procuradores e policiais argumentam que juízes, policiais e integrantes do Ministério Público passarão a atuar com receio de punição. Ainda não há uma previsão de quando essas ações serão julgadas. O relator é o ministro Celso de Mello. A Advocacia Geral da União, a Câmara e o Senado já enviaram manifestações ao Supremo defendendo a lei de abuso de autoridade.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, argumentou que o projeto que deu origem à nova lei foi construído dentro dos estritos trâmites constitucionais e regimentais. Uma das entidades que recorreram ao Supremo, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, disse que as novas regras podem inibir o trabalho de investigação, o que atrapalharia o resultado de operações como a Lava Jato, por exemplo. Nós buscamos que esses pontos que são lacunosos, que eles são ainda de difícil interpretação, que deixam margem para causar essa intimidação às autoridades, eles sejam excluídos da legislação, eles sejam considerados inconstitucionais. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu hoje pela primeira vez para discutir as regras para a implantação do chamado juiz de garantias. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dentro do pacote anticrime. O CNJ abriu uma consulta pública sobre o assunto e está recebendo sugestões até o dia 10 de janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que é possível implementar o juiz de garantias com a estrutura atual do judiciário. Então não há que se falar em aumento de custo, aumento de trabalho, porque todos os inquéritos já são supervisionados pelo judiciário. Então é uma questão de organização interna da justiça. Nós vamos procurar dar orientação através desse grupo de trabalho para a melhor implementação da lei no que diz respeito a esse comando que o Congresso Nacional estabeleceu ao aprovar essa legislação. Senadores e deputados aprovaram a criação do juiz de garantias no fim do ano passado. Pela nova lei, 2 juízes ficam responsáveis pelos processos. O juiz de garantias cuida da fase inicial, de investigação, até o acusado virar réu. Depois entra em cena um segundo juiz que dará a sentença. A criação do juiz de garantia tem provocado discussões, principalmente sobre como colocar o novo sistema em prática. Os críticos dizem que a implantação do juiz de garantias vai gerar novas despesas e atrasar os processos. Em 2018, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 19% das varas na Justiça Estadual e 21% na Justiça Federal tinham apenas um juiz. No programa Globo News Política, que vai ao ar hoje, o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Juliano Breda, citou como exemplo o DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo, que já usa 2 juízes no mesmo processo. Ele disse que essa é a prova de que o juiz de garantias não é inconstitucional e que o modelo pode ser reproduzido no país com a estrutura que existe hoje no Poder Judiciário. No modelo de São Paulo, há exatamente a separação das funções do juiz na fase de investigação e de julgamento. E esse modelo é responsável por um dos menores índices de criminalidade do país. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, que também está no programa da Globo News e é contra a lei aprovada, contestou. Disse que os modelos do DIPO e do juiz de garantias são diferentes. O DIPO é meramente uma questão gerencial. Foram criados departamentos de inquéritos policiais em São Paulo, onde juízes são designados para acompanhar a fase de inquérito. O DIPO não cuida de ação, não recebe denúncia. E os juízes que atuam no DIPO não ficam impedidos de atuar na ação penal. O modelo de juízo de garantias que foi aprovado pela lei prevê exatamente o contrário. Os juízes que atuarem na fase de investigação ficam impedidos de atuar na fase da ação. No Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo, 13 juízes trabalham na fase de investigação dos processos e depois encaminham os casos para outros juízes. Mas há diferenças em relação ao juiz de garantias. Os juízes do DIPO, por exemplo, trabalham por um período mais curto no processo. A juíza coordenadora do departamento disse que são modelos distintos e que não há como implementar a lei com o número atual de juízes no Brasil. Existe uma semelhança importante, que é a questão da divisão entre o juiz que preside o inquérito e o juiz que preside a ação penal. Mas as diferenças vão surgir porque elas são de ordem prática e são mais importantes, eu acredito, do que as semelhanças. Elas vão ser mais observadas do que as semelhanças, porque eu não acredito que seja possível haver um número suficiente de juízes para implementar a medida do juiz de garantias sem prejuízo ao andamento dos processos e dos inquéritos.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República diz que a criação do juiz de garantias pode atrasar o andamento de grandes investigações, como a Lava Jato. É possível que haja um atraso, sim, no início, porque o Poder Judiciário vai ter que adequar os seus procedimentos, e é possível, particularmente, repito, nos casos mais complexos, que envolvem corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro, são crimes mais difíceis, em que o juiz não vai ter participado da investigação e, portanto, vai precisar de muito mais tempo para conduzir a ação penal e dar a decisão, a sentença ao final, que nós venhamos a ter, sem dúvida nenhuma, um retardamento nessa resposta. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 2 suspeitos da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, no interior do estado. Chiquinho Campaner, do PSDB, foi assassinado na semana passada por um homem encapuzado. De acordo com os investigadores, o motivo do crime teria sido a troca de concessão de linhas do transporte escolar na cidade. Um empresário que fazia essa linha teria armado a emboscada. Ele se entregou há pouco. Um outro suspeito já está na cadeia. A seguir, a chuva no sudeste do Brasil. E a previsão do tempo para amanhã. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal vêm permitindo que alguns estados descumpram contratos e não paguem dívidas com a União. Um calote que se repete. Na década de 1990, o governo federal socorreu quase todos os estados. A União assumiu tudo que eles deviam a fornecedores, prestadores de serviços e ao Tesouro Nacional. Deu 30 anos para que os governos estaduais pagassem. O prazo venceu, mas nem todos conseguiram honrar os compromissos e pediram ajuda de novo. Só as renegociações mais recentes, em 2014 e em 2016, provocaram um rombo de 94 bilhões de reais nas contas do Tesouro. Mesmo com essa nova ajuda, muitos estados voltaram a atrasar parcelas, mas recorrem ao Supremo Tribunal Federal para não sofrer sanções previstas em contrato, entre elas, não receber repasses da União. Na maioria dos casos, o principal argumento usado para convencer o judiciário é que sem o dinheiro do governo federal, serviços públicos poderiam ser prejudicados. Muitos governadores também dizem que herdaram as dívidas de gestões anteriores e não poderiam ser punidos por isso.
A advogada da União, Andréa Quadros, e o professor de Direito, Gustavo Ribeiro, analisaram 433 ações apresentadas no Supremo de 1988 a 2017, que envolviam restrições aos estados por descumprirem obrigações. O estudo concluiu que o Supremo deu decisões favoráveis aos estados em 401 processos, ou seja, em mais de 90% dos casos. Por força dessas liminares, Goiás e Minas Gerais, por exemplo, deixaram de pagar quase 19 bilhões de reais à União. Este economista diz que as decisões da Justiça desestimulam os estados a pagarem as contas em dia. O que parece que a gente tem hoje é um ciclo vicioso em que os estados deixam de arcar com as suas contrapartidas em relação à União, a União acaba, por decisão até do Judiciário, tendo que recorrer a esses estados, o que acaba estimulando mais uma vez o comportamento para não ajustar, para não reformar. À medida que os estados vão entrando na Justiça, a União vai recorrendo. Uma guerra judicial que se arrasta. O Tesouro Nacional fez um levantamento e diz que, neste momento, está impedido de aplicar sanções a 5 estados por força de liminares: Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Amapá e Rio de Janeiro. O Rio aderiu em 2017 a um programa de recuperação fiscal que custou quase 40 bilhões de reais à União. Em contrapartida, tinha que adotar medidas de ajuste fiscal. Mesmo assim, deixou de pagar mais de 3 bilhões que devia e não foi punido por decisão do Supremo. Os outros 4 estados fizeram empréstimos com a garantia da União, mas não pagaram todas as parcelas. Ficaram devendo mais de 7 bilhões de reais. E a União também teve que bancar essa dívida. Quando a União paga a conta de um estado que não cumpre seus contratos, como o Rio de Janeiro, no fundo, quem paga a conta toda? O Brasil inteiro. Nosso assunto agora é chuva. Em Minas Gerais, um temporal assustou os turistas que estavam numa cachoeira. Na capital, a atenção está voltada para as áreas de risco. Em Belo Horizonte, chove sem parar há 3 dias. O solo encharcado aumenta o risco de deslizamento de mais de 1.000 casas que ficam em regiões montanhosas da cidade. Nessa época é comum também um fenômeno chamado cabeça d'água, que eleva o nível de rios e córregos rapidamente. No sul do estado, 3 pessoas morreram. No Parque Nacional da Serra do Cipó, hoje de manhã, teve correria numa área de cachoeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando começa a chover, o risco fica ainda maior, porque o volume de água lá da nascente aumenta bastante. E até em pontos como este aqui, que eu estou nas pedras, né, a água pode de uma vez encobrir esse trecho e levar quem está aqui. Agora a gente pode ver que o pessoal que estava na cachoeira já começou a sair. Nós vimos que o tempo fechou bastante. Aí nós já banhamos, agora vamos retirar da cachoeira, né? E os bombeiros fazem um alerta. Percebendo que a chuva está vindo, por exemplo, aí já é importante sair do local, ficar sempre próximo das margens e sair por um caminho aí em direção aos lugares mais altos aqui próximos. A chuva forte também provocou muitos estragos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Contar prejuízos, tentar limpar o que ficou debaixo da água suja. Essa é uma rotina em Franco da Rocha. Os funcionários passaram a noite na loja de material de construção. A gente olhava aqui fora, a água estava cobrindo um ponto de ônibus. Então só não entrou mais porque a porta estava fechada. Água que tomou a entrada de um hospital particular, mesmo com a comporta instalada. Gente, olha, as comportas estão ajudando muito. Olha o nível da água. Um plantão de 12 horas que acabou virando 24. Né, por conta do alagamento, aí não consegui sair do hospital. Um homem usou um bote para resgatar quem estava ilhado. A situação, indo para casa de bote. Mais ou menos ali na frente, onde os carros estão passando ali na encruzilhada, ele deixou nós. Uma parte mais alta porque, estava muito difícil. As enchentes são tão frequentes aqui no centro de Franco da Rocha que praticamente todas as lojas têm comportas. Mas nem sempre elas dão conta de segurar a enxurrada. Essa região fica num vale por onde passam 2 rios. É só chover um pouco mais forte que tudo alaga. A prefeitura da cidade disse que, em conjunto com o governo do estado, entregou 2 reservatórios e 2 piscinões para tentar diminuir as enchentes. Depois que a inundação baixa, o que sobra é uma mistura de lama e lixo pelas ruas.
Na região serrana do Rio, os moradores também contabilizam prejuízos por causa do temporal de ontem. Aos 81 anos, Dona Maria tem que pensar em como recomeçar. Ela perdeu móveis e roupas durante o temporal que atingiu ontem a região serrana do Rio. Quando eu chego para abrir a porta aqui, aí a água toda em cima de mim. Já está aí, invadiu tudo. Tudo perdido. Muito triste. Uma tubulação atrás do prédio se rompeu. 6 apartamentos foram interditados pela Defesa Civil. A chuva durou 2 horas e a água desceu dos morros, arrastando tudo pela frente. Cobriu ruas e invadiu rodovias. Petrópolis tem 234 pontos de risco e registrou ontem 56 ocorrências, segundo a Defesa Civil. Os moradores fazem de tudo para se prevenir da cheia. Aquela casa ali tem portas em todas as entradas, mas de nada adiantou. A água invadiu tudo e chegou até aqui, olha só. Para minha altura, que eu tenho 1,66 m, batendo no ombro. Ela passou por baixo da comporta, passou pelos lados, parece que desceu uma tromba d'água enorme. Eu fiquei desesperada com isso aí. Em Nova Friburgo, choveu ontem 1/3 do esperado para o mês todo. Uma família teve que ser resgatada de dentro de um carro. Na entrada de um condomínio, as manilhas não suportaram tanta água e o chão cedeu. Vamos então ver qual é a previsão do tempo com a Anne Lotterman. Anne, boa noite. Essa chuva forte vai continuar aí em São Paulo, Rio, Minas? Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite a todos. Vai continuar sim, viu? A chuva encorpada deve cair neste sábado, nesta faixa que começa em Belém e Maranhão e desce até o sudeste. Mas pancadas fortes isoladas também podem acontecer nessas outras áreas aqui em amarelo do mapa. Depois do dia chuvoso hoje em Salvador, amanhã ela diminui. A previsão é de pancadas isoladas ao longo do dia. Já os goianos, aí sim, terão um sábado bem fechado com chuvarada. Na Grande Vitória, o céu escureceu durante a tarde e assustou os moradores. Uma chuva muito forte causou alagamentos em vários municípios. Serra foi a cidade mais atingida, quase 160 milímetros, segundo a Defesa Civil do estado. Ainda chove amanhã em Vitória, mas também em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Teresina. Aquelas pancadas que caem num ponto e não no outro, mas que podem ser fortes, Bocardi. Podemos dizer que é normal essa chuva nesse período do ano? Super normal, viu, Bocardi? Olha como há nuvens carregadas, tanto no Nordeste como no Norte, descendo aqui para o Sudeste do país. O que provoca esses dias seguidos de chuva forte é um sistema chamado ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ele se forma assim, uma extensa faixa de nuvem de chuva do Amazonas desce aqui pelo centro-oeste, chegando até o sudeste do país, formando um corredor de nuvens carregadas. Aí, quando uma frente fria sobe pelo sul e estaciona aqui na altura do sudeste, potencializa esse corredor de umidade. E aí temos dias seguidos de chuva de 4 até 5 dias. E por que canaliza? Por 2 fatores. Primeiro, a alta da Bolívia, que é um sistema de ventos que giram aqui no sentido anti-horário, e do vórtice ciclônico em altos níveis, também conhecido como VECAM, que são ventos que giram no sentido horário. Então, você tem esses ventos girando em sentidos diferentes que canalizam a umidade, formando esse corredor. E isso vai ser bem comum nesse verão, viu? Por isso o mapa está verde em praticamente todo o país, indicando chuva. Repare, o sol só aparece no Nordeste, do Ceará até o Sergipe. Em quase todo o Rio Grande do Sul, oeste do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso e no extremo norte do país. Em Boa Vista, a máxima chega aos 35 graus neste sábado, 33 graus em Cuiabá, 27 em Goiânia, 31 em Salvador e em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Muito obrigado e um bom final de semana. Bom fim de semana. E antes de encerrar esta edição, nós voltamos a Nova York com a Sandra Coutinho para saber mais sobre os desdobramentos do ataque que matou o principal comandante militar do Irã, esse ataque americano. Oi, Sandra. Olha, Rodrigo, agora há pouco a TV estatal iraquiana noticiou o que seria um novo ataque. Um bombardeio americano teria atingido um acampamento das Forças de Mobilização Popular, uma milícia iraquiana apoiada pelo Irã ao norte de Bagdá. E o governo iraniano enviou uma carta às Nações Unidas em que afirma que se reserva o direito de agir em legítima defesa de acordo com o direito internacional. Ana Paula Bocardi. Muito obrigado, uma boa noite.
O Jornal da Globo hoje é depois do Festival Ano Novo. Uma boa noite para você. Boa noite e um bom fim de semana.